Oswaldo Aranha. 33 nações votaram a favor da criação do Estado Judeu de Israel. 13 votaram contra e 10 se abstiveram nesta votação. Num só dia, cumprido o que está escrito em Isaías 66:8, a nação de Israel ressurgiu, foi colocada dentro da sua terra novamente. Foi estabelecida novamente a nação de Israel. Centenas de milhares de profecias bíblicas começaram a se cumprir. Judeus de todas as partes da terra começaram a voltar, porque no Antigo Testamento está profetizado que Israel seria disperso entre as nações da terra, mas no fim dos dias, que é esses que nós estamos vivendo, Israel retornaria para a sua pátria. Uma destas profecias está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 ao versículo 3. Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus. Israel está voltando para a sua terra. Aleluia. O Estado Judeu de Israel foi criado no dia 14 de maio de 1948. No dia 15, 5 países árabes prepararam os seus exércitos, os seus tanques, os seus mísseis para destruir Israel. E as autoridades destes países, como a Síria, Egito, Jordânia, as autoridades foram para os rádios e para a televisão e disse: fujam, judeus, porque será um extermínio em massa, nós vamos acabar com vocês, vamos exterminar, varrer, destruir Israel da face da terra. Mas Israel venceu a guerra, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Amós 9,15, Deus disse: eu os plantarei na sua terra e ninguém os arrancará de lá. Acabou. Ninguém arranca Israel da sua terra. Aleluia. Pode se levantar o mundo todo contra Israel, porque eu quero que você entenda nessa noite uma coisa: os dois povos mais odiados da terra atualmente é Israel e a igreja. Até porque Jesus falou, né? Que nós seríamos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Os dois povos mais odiados da terra é Israel e a igreja. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui essa noite. O mundo está caminhando para enfrentar, nós já estamos começando a viver isso, uma crise de combustível, crise de petróleo. Quando essa crise se agravar cada vez mais, irmãos, o cenário está sendo montado, o pau que está sendo armado. Com essa crise do petróleo, nós vamos ver se deflagrar a guerra de Gog. A guerra de Gog. Pastor, o que é isso, pastor? Se você quiser entender a guerra de Gog, você precisa ler o capítulo 38 de Ezequiel, o capítulo 39 e o capítulo 2 do livro do profeta Joel, porque esses 3 capítulos eles tratam em detalhes acerca desta guerra. Você poderia perguntar: pastor, mas quem é Gog atualmente? Se você estudar a etimologia bíblica, os irmãos estão me entendendo, amém? Se você estudar uma matéria bíblica chamada etimologia, você vai ver que muitos nomes geográficos foram modificados ao longo da história. Mas através da etimologia bíblica a gente entende que Gog hoje corresponde à Rússia. A Rússia. É por isso que esse conflito que está acontecendo agora não pode ser a guerra de Gog. Porque esse conflito é do Irã contra Israel. E quem vai encabeçar a guerra de Gog é a Rússia. Nesta guerra de Gog, profetizada em Ezequiel, capítulo 38 e 39, a Bíblia diz que a Rússia estará aliada com nações europeias, asiáticas e africanas.
nações europeias, asiáticas e africanas. E eu quero que você entenda uma coisa interessante aqui essa noite. É que 2 vezes na profecia de Ezequiel 38 e 39, Deus diz: eu sou contra ti, ó Gog. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu sou contra ti, ó Rússia, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. A Bíblia diz que nesta guerra de Gog, Deus vai atrair os exércitos russos aos territórios de Israel. A Bíblia é quem diz que Deus vai colocar anzóis nos queixos dos russos e atraí-los para o território de Israel. Por que Deus vai intervir nesta guerra? Por que Deus vai intervir nessa batalha? Deus vai intervir nesta batalha. Aliás, por que a Rússia vai invadir Israel? Por quê? A Rússia vai invadir Israel por 2 razões. Primeiro, porque Deus colocou Israel no centro da terra. Então a Rússia vai invadir Israel primeiro por causa de uma questão geográfica. Em Ezequiel capítulo 5, versículo 5, Deus falou e disse: eu plantei Israel no meio das nações da terra. Irmãos, hoje Israel é o centro do Oriente Médio. O exército de Israel hoje tem um míssil apontado para todas as direções da terra. Então a Rússia vai invadir Israel em primeiro lugar, por causa da posição geográfica de Israel. Em segundo lugar, por causa do petróleo e do minério que existe em Israel. Para os irmãos terem uma ideia, só o minério, só os minérios que foram catalogados pelos cientistas, só os minérios, não conseguiram catalogar todos, mas só os que conseguiram catalogar, chegou a cifra de 1,3 trilhões de dólares. Você sabe o que é isso? Isso é mais do que todo o ouro que já foi arrancado da terra. Você sabe o que é isso? 1,3 trilhões de dólares. Dá para comprar quase a Europa toda fechada. Teve um cientista que disse que se Israel manda leite e mel, como a Bíblia diz, ele não sabe. Mas Israel manda petróleo. Então a Rússia vai invadir Israel por causa do petróleo e por causa das riquezas que existem naquela terra. É tão pequeno, irmão, o território de Israel é menor do que o Sergipe, o menor estado brasileiro. Mas todas as nações da terra estão de olho lá. Por quê? Por causa das riquezas, por causa dos minérios, por causa do petróleo que existe lá. Então a Rússia vai invadir Israel primeiro por questões geográficas e segundo por causa da riqueza que tem naquela terra. Mas a Bíblia diz que quando a Rússia, aliada com nações europeias, asiáticas e africanas, invadir Israel, Deus vai intervir sobrenaturalmente. Você poderia perguntar assim: pastor, por que Deus vai intervir sobrenaturalmente nessa guerra? Deus vai intervir sobrenaturalmente nessa guerra por 2 razões. Primeiro, porque Israel é o povo da promessa. Ninguém mexe no povo que é de Deus. Ninguém mexe no povo da promessa. Ninguém mexe na menina dos olhos de Deus. Ninguém mexe em quem Deus escolheu. Ninguém mexe em quem Deus separou. Ninguém mexe em quem Deus elegeu. Glória a Deus. A segunda razão porque Deus vai intervir nesta guerra é porque, se os irmãos não sabem, vão ficar sabendo essa noite que a Rússia, embora tenha passado por uma crise na Segunda Guerra Mundial, mas continua sendo a segunda maior potência militar da Terra, perdendo apenas para os Estados Unidos. Apenas para os Estados Unidos. Mas não é só isso. A Rússia está na história como um país que se opõe a Deus. Para os irmãos terem uma ideia, os 10 mandamentos subscritos pelos líderes comunistas dizem que não tem Deus nenhum. E que se Deus existe, é proibida a sua entrada na Rússia. Um grande líder russo chamado Zinoviev disse: Deus não existe, mas se ele existe, eu vou matá-lo.
e provarei ao mundo que ele não existe. Um outro líder russo que os irmãos aqui devem conhecer, dos mais famosos, chamado Stalin, ele disse: entraremos em luta contra Deus e haveremos de destruí-lo nos seus mais altos céus. A Rússia está na história como um país que se opõe a Deus. E é por isso que por 2 vezes Deus diz: eu sou contra ti, a Rússia. No dia desta batalha de Gog, a Bíblia diz que Deus vai confundir os exércitos russos. Eles vão se matar mutuamente. Deus vai mandar raios, vai mandar trovões. Deus vai destruir o exército russo. E a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 38 que serão tantos os mortos naquele dia que Israel vai levar 7 meses para sepultar os cadáveres. 7 meses. Depois desta guerra, depois desta batalha, o mundo vai enfrentar uma crise nunca experimentada na sua história. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise financeira. Escute o que eu vou dizer para você agora. A profecia de Gog está no capítulo 38 de Ezequiel. A profecia da restauração de Israel está no capítulo 37, um capítulo antes. Capítulo 37, restauração nacional de Israel. Capítulo 38, guerra de Gog. A maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam que a guerra de Gog vai acontecer um pouco antes do arrebatamento da igreja. Nós precisamos ficar atentos, porque está acontecendo no mundo. Porque quando esta guerra estiver acontecendo, a igreja precisa estar alerta, porque a trombeta vai tocar. O mundo, depois desta guerra, vai atravessar uma crise, mas a igreja não precisa se preocupar com crise. A igreja precisa permanecer fiel. A igreja precisa permanecer firme. Pastor, estão pregando por aí dizendo que vai ter uma terceira guerra mundial. Irmão, não vai ter. Fique tranquilo. Fique sossegado. Até o final da grande tribulação só vai ter 3 guerras. Só 3. Está profetizado na Bíblia. Primeira, guerra de Gog. Vai acontecer antes do arrebatamento. Segunda, batalha do Armagedon. Vai acontecer no final da grande tribulação. E a terceira grande guerra, a última revolta de Satanás, em Apocalipse, capítulo de número 20. A igreja vai participar deste processo da guerra de Gog e vai. Mas quando a guerra do Armagedon, que vai ser o final da grande tribulação, estiver acontecendo, a igreja não vai estar aqui na terra. A igreja estará na glória. Tem gente por aí pregando que a igreja vai passar 3 anos e meio de grande tribulação na terra. Tem gente por aí pregando que a igreja vai passar os 7 anos de tribulação na terra. A igreja não vai passar nem um dia de tribulação na terra. A grande tribulação só começa quando a igreja sair, quando a igreja for arrancada. Apocalipse 3:10 diz o que, irmão? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. A guerra de Gog começa. Quando ela terminar, a trombeta toca e a igreja sobe ao encontro do Senhor dos ares. E quando a igreja subir, o mundo será dominado pelo anticristo. E tudo está sendo preparado, irmãos, para a manifestação do anticristo. Tudo, absolutamente tudo. Da mesma forma que no passado, há 2025 anos atrás, foi preparado um cenário para Jesus se manifestar. Da mesma forma, hoje, está sendo preparado o palco para o governo do anticristo. Vocês já perceberam que não tem possibilidade de ter paz lá naquela região de Israel? Vocês já perceberam isso? Quando a gente pensa que vai ter paz, estoura uma guerra, estoura um conflito.
Por quê? Porque ninguém consegue trazer paz para aquela terra. Ninguém. A única pessoa que vai conseguir um acordo de paz entre os judeus e os árabes, o nome dele é Anticristo. Quando a igreja for, imagine aí, quando a igreja for arrebatada, quantos depósitos de gás vão ficar vazios no Silei? Porque nós vamos subir, vai ficar o depósito de gás no Silei. Quando a igreja for arrebatada, imagine quantas lojas de celular vão ficar sem dono aí, jogadas nas praças. Autoelétrica vão ficar também. Autoelétrica, comércio, carros, casas, fazendas, mansões. Tô nem lá. Aí o anticristo, sabe o que o anticristo vai dizer? Poderosamente, eu tenho uma esvaziada na terra. Para criar situações, para que as pessoas tenham casa, para que as pessoas tenham dinheiro, para que as pessoas tenham moradia. Mas não foi situação criada pelo anticristo. Foi a trombeta que tocou e a igreja fechou a terra. O anticristo vai trazer paz para a terra. Uma paz falsa. Uma paz limitada, uma paz com tempo determinado, porque só quem pode trazer paz verdadeira, o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele vai trazer paz. Irmãos, é a Bíblia que diz em Daniel capítulo 9, versículo 26, que quando o anticristo se manifestar para governar a terra, ele vai fazer um acordo de paz entre judeus e árabes. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Está entendendo, irmão? O anticristo, quando ele assumiu o poder, porque, irmãos, tem gente que diz assim, pastor, mas como é que esse homem vai dominar o mundo? Cada país tem a sua lei, cada país tem o seu governo, cada país tem o seu ministro, cada país tem o seu presidente. Como é que vai ser isso, pastor? Irmãos, 1969 foi criado em Roma um clube chamado Clube de Roma. Se você pular aqui essa noite, não tem problema. Mas a minha intenção aqui essa noite é te despertar desse culto. Em 1969 foi criado em Roma um chamado Clube de Roma. Esse clube é formado por personalidades políticas do mundo inteiro. Eles se reúnem de vez em quando. E sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, nós precisamos de um governo que domine o mundo. Venha ele de Deus ou do diabo, nós não queremos saber. Nós queremos alguém que supra as nossas necessidades e resolva os nossos problemas. Então observe que o anticristo ele vai receber domínio, poder para governar todas as nações da terra. O anticristo, Hitler, no período da Segunda Guerra Mundial, conseguiu colocar a Alemanha de joelho aos seus pés. Mas o anticristo virá com um poder ainda maior e todas as nações da terra vão se curvar diante dele. Só tem um povo que não vai se curvar diante do anticristo. O nome dele é povo judeu. O anticristo vai trazer paz para o Oriente Médio. Paz. Escute agora o que eu vou lhe dizer. Quando a terra estiver vivendo em paz, a igreja estará participando de uma festa no céu, chamada Bodas do Cordeiro. Aleluia. E sabe o que João disse lá em Apocalipse 19? Que o esposo já está pronto. Já está tudo preparado. Já está tudo pronto. Aleluia. A igreja estará no céu. Mas o anticristo estará governando a terra. Preste atenção. No final da grande tribulação, existe um templo que está sendo construído em Jerusalém hoje, agora. Os judeus estão recebendo donativos do mundo inteiro para a construção desse templo. Sabe onde é que está profetizado sobre esse templo? Ezequiel, do capítulo 40 até o capítulo 47. Nesse templo que está sendo construído, vai ser feita uma cadeira. Dessa cadeira Jesus vai governar com a igreja no milênio. Mas quando a grande tribulação estiver terminando, o anticristo vai para Jerusalém.
Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O anticristo vai para Jerusalém sentar nessa cadeira. Essa cadeira está sendo feita para Jesus sentar. Vai reunir todos os judeus e vai dizer: vocês têm que me adorar, vocês têm que me glorificar, porque eu fui o único homem que consegui trazer paz para essa terra. George W. Bush não trouxe, Barack Obama não trouxe, Donald Trump não trouxe, John Biden não trouxe. O único homem que consegue trazer paz a esta terra, que trouxe paz, sou eu. Sabe por quê? Eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Quando o anticristo estiver sentado nessa cadeira exigindo a adoração dos judeus, os judeus vão olhar para ele e vão dizer: nós não vamos te adorar, nós não vamos prestar culto para você. Você é um mentiroso, você é um impostor, você é um falso Cristo que está querendo nos enganar. Nesse momento, o anticristo vai ligar para todos os exércitos das nações da terra. Escatologia. Porque se você não sabe, todo general de exército hoje, ele carrega uma maleta prata. Dentro dessa maleta só tem duas coisas: um botão vermelho e um telefone. Por quê? Porque a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, esse general pode receber um telefonema do chefe de Estado, convocando a nação para uma guerra. Ele aperta no botão vermelho e o exército automaticamente se prepara em alerta para uma nova guerra. O anticristo vai ligar para os exércitos das nações da terra. Vai marchar com esses exércitos para Jerusalém. Para Jerusalém. Eles vão descer num porto, um dos portos mais importantes do mundo, chamado Porto de Haifa, com seus tanques, com seus mísseis, com seus carros de guerra, e vão para o Vale de Jezreel, que fica ao sul de Jerusalém. Lá no sul de Jerusalém, eu peço silêncio às crianças agora. Alguém aqui, fica aqui no meio das crianças, a palavra de Deus está sendo pregada agora. Esses dois rapazes que estão lá atrás, os dois rapazes que estão lá atrás, silêncio. A palavra de Deus está sendo pregada. Se nós não ensinarmos as nossas crianças a respeitar a palavra de Deus agora, quando elas crescerem, não respeitarão. Aleluia, Deus. Aleluia. Nada pode roubar a atenção da palavra de Deus agora. Deus está falando. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, eu estou sentindo Deus aqui essa noite. Aleluia, aleluia. Os exércitos das nações da terra, liderados pelo anticristo, vão para o sul de Jerusalém, num vale muito grande chamado Vale de Jezreel. E lá os exércitos do anticristo vão encurralar Israel. Aonde a igreja está? A igreja está na glória, mas Israel está lá encurralado pelos exércitos das nações da terra. E o anticristo vai apontar os mísseis para Israel. Aleluia! Vai apontar os mísseis para Israel. E o anticristo vai dizer o seguinte: hoje eu vou acabar com essa nação miserável. Hoje eu vou destruir estes judeus da face da terra. Hoje eu vou fazer o que Hitler não conseguiu fazer na Segunda Guerra Mundial. Vou varrer Israel da face da terra. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa essa noite: quando Israel estiver encurralado pelos exércitos das nações da terra, a Bíblia Sagrada diz em Zacarias capítulo 12, depois você lê na sua casa, que Deus vai derramar um espírito de graça, Deus vai derramar um espírito de súplica sobre Israel. Israel vai se lembrar da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, de que enviaria o Messias prometido. E eles vão clamar desde o Vale de Jezreel, e eles vão dizer: ó Messias prometido de Abraão, Isaac e Jacó, desce em nosso socorro agora, porque senão nós estamos acabados, porque senão nós estamos aniquilados, porque senão nós seremos exterminados.
A igreja estará nas bodas nesta hora, mas a Bíblia diz que Jesus vai parar as bodas do Cordeiro, vai olhar para a igreja e vai dizer: igreja, nós precisamos parar a festa agora, descer lá embaixo, porque Israel, meu povo, está me clamando agora. Aleluia! A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, em Apocalipse capítulo 19, que Jesus vai montar no cavalo branco. A igreja também vai montar em cavalo branco e Jesus vai descer. Apocalipse capítulo 19, a Bíblia diz que quando Jesus estiver descendo, sendo dia, escurecerá. Dá para os irmãos imaginarem aqui essa noite, quando Jesus estiver descendo, que sendo o dia escurecer. Dá para os irmãos imaginarem a agonia do anticristo, dizendo: mas o que foi que aconteceu? Quem foi que tampou o sol? Quem foi que desligou a luz? Quem foi que desligou a lâmpada? E eles vão ver o sinal do Filho do Homem. Eita, Jesus! Com poder e grande glória. Mas escute uma coisa: Jesus não vai descer, irmã Cláudia, primeiro em Jerusalém, não. Jesus vai descer primeiro em Edom. Por quê? Porque hoje existe uma população de judeus que mora em Edom. Então o anticristo vai pegar uma parte do seu exército e mandar para Edom, para destruir Israel que mora em Edom. Aí Jesus vai descer primeiro em Edom. Deixa eu provar isso na Bíblia, pastor, provo. Isaías capítulo de número 63. Jesus vai para Edom, e a Bíblia diz que ele vai matar os soldados do anticristo em Edom, de tal maneira que as suas vestes vão se manchar de sangue. E quando ele matar, ele vai para Jerusalém cavalgando e a igreja atrás. E quando Jesus estiver indo para Jerusalém, vão perguntar o que está em Isaías capítulo 63. Vão dizer o seguinte: quem é este que vem de Edom com as vestes manchadas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Jesus vai dizer: eu que falo justiça, poderoso para salvar. Aí eles vão perguntar: mas por que as tuas vestes estão manchadas de sangue? Por que as tuas roupas estão sujas como a roupa daqueles que pisam a lupa no lagar? Jesus vai dizer no versículo 3: porque eu sozinho pisei no lagar, e nos povos ninguém ouve comigo, e eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue manchou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da minha vingança estava no meu coração, e o ano dos meus inimigos é chegado. Ele vai cavalgar para Jerusalém com as vestes manchadas de sangue, e quando ele estiver chegando em Jerusalém, o anticristo vai dizer o seguinte: não apontem os bichos para Israel, não. Apontem os bichos para aquele homem que está vindo lá, montado no cavalo branco, com as suas vestes manchadas de sangue. Aí os exércitos vão dizer: nós não podemos atirar contra aquele homem. Atira, não, nós não podemos atirar. Atira, não, nós não podemos atirar. Atira, nós não podemos atirar. Por quê? Porque nós estamos vendo escrito no seu manto e na sua coxa: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus essa noite. Glória a Deus essa noite, porque o seu Deus está vivo. Ele é vitorioso, ele é vitorioso, ele não perde guerra. Adora a Deus essa noite, irmão. Eu estava pregando domingo passado lá em Paraupeba, no estado do Pará, e eu disse: irmãos, eu fico impressionado, porque as outras religiões adoram um Deus morto como se ele estivesse vivo, e nós adoramos um Deus vivo como se ele estivesse morto. Ele está vivo, ele não perde guerra. Deus! Se coloque de pé adorando a ele essa noite. Se coloque de pé adorando a ele essa noite. Pega a mão do irmão que está do seu lado, pega a mão da irmã.